A Lei nº 14.017 de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, voltada para as ações emergenciais da área de cultura, foi sancionada e os recursos serão operacionalizados pela plataforma Mais Brasil. Mas afinal, como serão operacionalizados esses recursos? Logo após a nossa vinheta, vamos desvendar esse tema para você. Como serão operacionalizados na plataforma Mais Brasil os recursos da Lei Aldir Blanc? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes de continuar, preciso pedir a você que ainda não é inscrito no canal da Inop Treinamentos, que faça como nossos mais de 3.800 seguidores. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas novidades com exclusividade. E também deixe o seu like e comentário nesse vídeo. Aproveite para divulgar nosso canal a estudantes, amigos e colegas de trabalho. Assim, você nos ajuda a manter esse canal de comunicação e, quem sabe, chegarmos aos 4.000 inscritos. Mas vamos ao que interessa. A Lei Aldir Blanc estabeleceu um auxílio emergencial para a área da cultura por meio da liberação de até 3 bilhões de reais para estados e municípios com recursos oriundos, em sua grande maioria, do Fundo Nacional de Cultura. O auxílio renova as esperanças dos trabalhadores brasileiros e de empreendimentos que atuam nesse setor de grande importância social e econômica e que tanto sofreu com os efeitos da pandemia da Covid-19 e com a falta de recursos. Todos os estados e municípios serão contemplados e terão a opção de utilizar o módulo fundo a fundo da plataforma Mais Brasil, uma vez que ficará a critério desses entes a operacionalização via respectivo fundo cultural ou CNPJ. Ou seja, os repasses aos estados e municípios serão feitos prioritariamente a partir dos fundos de cultura, mas mesmo estados e municípios que não tenham fundo vão receber os recursos. Os fóruns de secretários estaduais de cultura e secretários de cultura das capitais e o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Cultura se reuniram com o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial de Cultura para definir quais serão os parâmetros para a liberação de recursos. Portanto, é fundamental que estados e municípios verifiquem seu cadastro na plataforma Mais Brasil. Para auxiliá-los, pensamos em disponibilizar esse tutorial em que constam informações para a validação do cadastro dos gestores locais, bem como para o cadastro do respectivo fundo cultural na plataforma Mais Brasil, para aqueles que optarem por indicar esse fundo como executor dos recursos. A plataforma Mais Brasil estará aberta para receber as informações que serão solicitadas aos municípios e estados para viabilizar a transferência de recursos, tão logo a regulamentação da Lei Aldir Blanc seja publicada pelo governo federal. Então, mão na massa, vamos às questões de caráter prático. Vamos nos direcionar ao endereço eletrônico www.plataformamaisbrasil.gov.br para efeito de acesso ao sistema. O acesso à plataforma nos possibilita visualizar os 4 módulos e eu lhe sugiro começar pela pesquisa no cadastro para verificação dos dados cadastrais da sua instituição. 3 menus surgem em tela, você vai selecionar o menu de administração estadual/municipal e vai digitar o nome do seu município para efeito de realização de uma pesquisa. Essa pesquisa nos traz o nome do município e clicando sobre a lupa na ação, você tem acesso aos dados da sua instituição. Na aba Usuários, você pode visualizar todos os usuários que são cadastradores. Ao lado dos seus nomes, você vai encontrar as letras C. C de cadastrador. Essas pessoas poderão cadastrar o dirigente do Fundo Municipal de Cultura. E os dados inerentes aos eventuais fundos cadastrados, eles vão se encontrar na aba ou no menu de fundos. É importante frisar que nesse exemplo nós não temos o fundo cadastrado. Então vamos acessar o GovBR, o site GovBR, para efeito de digitação do CPF do gestor, cadastrador, e de sua respectiva senha. Uma vez digitado o CPF e a senha, nós vamos entrar no sistema e nós somos redirecionados à plataforma, dessa vez logados, e no menu Administração Estadual/Municipal, nós vamos digitar o nome do nosso município. Vamos pesquisar
E ao lado da lupa nós temos um ícone de edição. Nós vamos clicar sobre o ícone de edição e vamos nos dirigir ao menu de usuários para adicionar o dirigente do Fundo Municipal de Cultura. Para tanto, nós vamos precisar do CPF desse usuário, desse gestor, nós vamos digitá-lo. Os dados são trazidos da Receita Federal. Nós vamos indicar o seu cargo e função, seu e-mail, seu RG e o órgão expedidor de sua carteira de identidade. E nós vamos parametrizar, além desses dados, nós vamos indicar os perfis associados. Ele é um gestor recebedor de recurso, entretanto, eu vou associar a ele todos os perfis disponíveis nesse módulo de cadastro da plataforma Mais Brasil. Vou salvar esses elementos e a partir desse momento esse usuário já está cadastrado na plataforma. Eu tenho possibilidade de visualizar inclusive que seu nome resta ali consignado. Ele é o diretor do Fundo Municipal de Cultura. Adicionalmente ou complementarmente, nós vamos adicionar os dados inerentes ao Fundo Municipal de Cultura. Nós podemos digitar e selecionar, indicando, adicionando os dados do fundo pelo seu CNPJ, caso ele exista, ou então adicionando dados do fundo sem CNPJ, que é o exemplo que eu lhes trago. Antes de adicionar dados básicos, eu preciso vincular o usuário, o diretor do fundo. Então eu me dirijo à subaba de usuários vinculados, seleciono o nome do diretor do fundo e vinculo essa informação aos dados básicos do fundo que serão preenchidos na sequência. Eu tenho que indicar o nome do fundo, Fundo Municipal de Cultura. Preciso também digitar e informar o endereço de localização desse Fundo Municipal de Cultura. Então eu indico o endereço e o CEP nesse campo de endereço. Seleciono o gestor do fundo, que acabei de vincular. Tenho que indicar o telefone, vou consignar aqui o telefone do Fundo Municipal de Cultura e vou também informar em letras minúsculas, eu tenho que informar em letras minúsculas o e-mail do Fundo Municipal de Cultura. Então eu indico esse e-mail. Me perdoem aqui, eu errei, estava digitando em letra maiúscula. Digito o e-mail e vou consignar a base legal de constituição desse fundo. Geralmente os fundos são constituídos por leis municipais regulamentados por decretos municipais. Então eu indico a lei municipal que criou o fundo, regulamentada pelo decreto municipal de número tal, e eu tenho a possibilidade de anexar tanto a lei como o decreto. Nesse exemplo aqui eu não vou digitalizar esses documentos. Na sequência de inserção dos dados desse fundo, eu vou vincular os dados do Conselho Municipal de Cultura. Note que eu não tenho ali dado de conselho cadastrado, eu vou adicionar. Então aqui eu vou consignar o nome do conselho, Conselho Municipal de Cultura. Vou indicar a data de sua criação. Vou descrever a que se presta esse conselho. Geralmente isso você consigna, você extrai da lei que criou o conselho e vou consignar a base legal desse conselho. E tem a possibilidade, inclusive, de anexar dados inerentes a esse conselho. Vou salvar esses elementos e, puxando a barra de rolagem para baixo, eu vou vincular os conselheiros. A depender da constituição do conselho, eu vou ter um ou mais conselheiros. Geralmente é plural, eu tenho vários conselheiros. Eu aqui vou simular a inserção do presidente, porque a inserção dos demais membros se dá da mesma forma. Eu digito o CPF, os dados são puxados da Receita Federal, eu indico qual é a atuação desse membro, nesse caso é o presidente, com o perfil de gestor do conselho e ele é um usuário externo do sistema. Eu vou salvar esse dado e vou preencher com os dados dos demais conselheiros. Eu volto, tenho a possibilidade de visualizar os dados que já lancei e vou repetir adicionando todos os conselheiros. Ao término eu salvo e agora, já cadastrado o fundo, cadastrado o conselho, cadastrado o seu dirigente, eu vou me dirigir à plataforma Mais Brasil para acessar um outro módulo, que é o módulo de transferência fundo a fundo. Nesse módulo, segundo a Lei Aldir Blanc,
eu tenho um programa disponibilizado pelo Ministério do Turismo destinado a estados e um outro programa vinculado a municípios. Eu seleciono o órgão, vou fazer a consulta do programa pelo órgão repassador e vou selecionar o programa vinculado a municípios e vou pesquisar. E clicando sobre a lupa, eu tenho a possibilidade de visualizar os dados desse programa. E eu tenho 4 abas, eu visualizo a aba de dados, dados gerais desse programa, inclusive com um montante de 1 bilhão e 500 milhões de reais ali já disponibilizados. E tenho a possibilidade, inclusive, de baixar arquivos que foram digitalizados para efeito de conhecimento de como operar esse programa. Subindo com a barra de rolagem, eu vou me dirigir aos beneficiários e esse programa é um programa de beneficiário específico. Eu vou ordenar pelo nome da instituição e tenho que buscar o nome do município. Ufa! Uma vez selecionado o nome do município, eu verifico qual o montante de recurso a ele destinado. Eu vou copiar esse montante para efeito de elaboração daquilo que a gente denomina de plano de ação. Eu quero frisar que esse programa ele vai recepcionar projetos até o dia 4 de setembro de 2020. Então, ao me dirigir ao menu de plano de ação, nesse módulo, eu tenho a possibilidade de adicionar esse plano de ação. Então, vou indicar qual é o município recebedor. A data de vigência eu vou parametrizar aqui como 1º de setembro até 31 de dezembro deste ano, para efeito de aplicação desses recursos. Vou indicar qual é o fundo recebedor, qual é o órgão repassador, vou vincular o programa. O sistema me traz o fundo repassador e eu tenho que preencher com dados de um diagnóstico. Esses dados de diagnóstico eu extraí do SIOP, Sistema Integrado de Orçamento Público, e adequei, né? Indicando que trata-se de uma política criada pela Lei 14.017 de 2020. Também tem que indicar objetivos a serem alcançados. E nesse contexto, esse objetivo é o objetivo de apoiar emergencialmente o setor de cultura. Vou consignar nos valores específicos o valor destinado ao município, de 5.651.190,46, indicando que não haverá contrapartida nesse caso, e vou salvar esses dados. E aí eu verifico uma explosão de abas, né? Eu vou para a aba de meta, onde eu tenho que indicar metas desse meu plano de ação e tenho que associar metas previstas no programa. Eu vou definir o nome da minha primeira meta, vou lançar e vou descrever as informações inerentes a essa meta. Eu vou incluir essa primeira meta. E ao incluir essa primeira meta, eu tenho possibilidade de visualizá-la. Note que o valor está zerado. Quando eu vinculei essa meta, houve uma outra aba criada, a de ação, nós vamos voltar nela, mas antes eu vou vincular as metas do programa. São 2 metas nesse programa, uma meta de subsídio e uma meta de editais. Vinculo essas metas e vou para o preenchimento das ações vinculadas à meta que eu havia descrito. Vou consignar selecionando a meta no combo e vou descrever 2 ações. Uma primeira ação vinculada à concessão de subsídio a artistas em um determinado valor. O valor que apuramos aqui, daquele montante de 5 milhões e um pouco mais de 5 milhões de reais, nós vamos destinar 3 milhões e 600 para pagamento de subsídio ao artista. Eu vou descrever essa ação e vou sugerir, inclusive, aos senhores que consignem aqui uma base de cálculo, tá? Opa, errei ali, deixa eu corrigir. Então, vamos consignar aí uma base de cálculo, né, para indicar como é que nós chegamos a esse valor de 3 milhões e 600, né, para efeito de subsídio. Vou consignar um valor mensal, estabelecido na lei, R$ 600 de subsídio. Vou multiplicar isso pelos 5 meses que nos restam, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses na realidade, e vou multiplicar pela quantidade de artistas levantadas e mapeadas pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, se não me falha a memória, deixa eu verificar o dado aqui, é um dado de 1.500, isso, 1.500
artistas. Então, se eu multiplicar 600 por 4 vezes 1.500, eu chego a 3.600.000 reais. A diferença do valor estimado, vou incluir essa ação, e os senhores vão verificar que eu tenho agora um saldo de 2.051.000, né? Esse saldo de 2.051.000 eu vou consignar numa segunda ação, uma ação vinculada à elaboração de editais, né? Então a minha primeira preocupação aqui foi definir quantos artistas esses recursos seriam suficientes para beneficiar, né? Quantos artistas se tinha mapeado. E agora o valor restante é destinado, ou será destinado à elaboração de editais e premiações, né? Então vou descrever a ação, é um campo obrigatório, eu tenho até 5.000 caracteres, descrevo a ação e, obviamente, também vou consignar aí uma base de cálculo, né? Vou colocar aqui uma base de cálculo aproximada nesse caso, que eu tenho um valor ali quebrado, inclusive com centavo, mais uma estimativa de recursos da ordem, deixa eu verificar aqui, da ordem, se não me engano, de 10.000 reais, é o que está estabelecido na lei. Eu tenho uma variância trazida na lei, tá, de valor. Então, apoio a... Deixa eu verificar aqui a quantos projetos num determinado montante, né, de valor. Então, aqui eu tenho que fazer uma base de cálculo, 205 projetos culturais multiplicados por cada um 10.000 reais. Aproximadamente, obviamente, porque ali eu chegarei a 2.050.000 reais, ainda tem uma quebra. Então a gente tem um valor aproximado, né? Aproximadamente. Então, esse recurso aí será canalizado para fomentar 205 espetáculos culturais. Eu vou incluir essa ação. Quando eu incluo a ação, chegou ao valor total, note que o valor disponível está zerado. Eu agora vou indicar a destinação desse recurso. Ah, importante, não posso destinar o recurso sem antes salvar, tá? Porque senão eu perco tudo. Então vou salvar e vou destinar o recurso. Eu agora tenho que categorizar por item de elemento de despesa. Basicamente aqui nós temos duas ações, então vou ter dois elementos de despesa. Elemento vinculado ao auxílio financeiro à pessoa física de outra natureza, no valor de 3.600.000 reais. Então selecionei o código 339048 e agora os demais recursos da ordem de 2.051.000 reais eu vou canalizar para um outro código de natureza da despesa denominado premiação cultural e artística no valor de 2.051.190,46 Então esse código 339031 me remete a premiações ou instrumentos editalícios, né, para fomento da cultura e das artes. Eu vou salvar esse dado e, na sequência, eu vou remeter essa informação ao Ministério da Saúde, não sem antes preencher os dados bancários. O banco que está operando esse fundo é o Banco do Brasil, eu tenho que indicar uma agência bancária, é a agência bancária com a qual o município já se relaciona naquela cidade, então eu vou consignar aqui a agência CTO Administração de João Pessoa, incluir, vou voltar e, uma vez definidos os dados bancários, eu vou enviar o meu projetinho, o meu plano de ação para o Ministério do Turismo. Esse envio vai fazer com que haja uma alteração da situação da minha proposta para a proposta enviada. Entendeu o que você tem que fazer? Conta pra gente nos comentários. Esperamos que tenham gostado de mais esse vídeo promovido pela Inove Treinamentos. Se você gostou, senta o dedo no like e veja outros vídeos disponíveis em nosso canal. Agora, se você quiser realmente se aprofundar em assuntos relacionados à gestão pública, não deixe de participar de um dos cursos sobre o tema promovidos pela Inove Treinamentos. Visite www.inovetreinamentos.com e conheça a nossa agenda de cursos presenciais e online em tempo real. Um forte abraço e até o próximo vídeo.